Muito bem, meus irmãos, vamos ler Apocalipse 12, versículo do 7 ao 9, que nos diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Aleluia. Bom dia, meu querido irmão Elias Estanque. Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos. Estamos diante de duas grandes e excelentes escrituras. Uma de Gênesis, outra de Apocalipse. Uma do princípio e outra do fim. Disse o profeta Irmão Brana que os dois livros mais odiados por Satanás são Gênesis e Apocalipse. Gênesis quer dizer princípio, então em Gênesis mostra o princípio de Satanás, mas Apocalipse mostra o seu fim. Mas dentro destes versículos que nós lemos, né, vamos pensar hoje na batalha no céu, onde o livro de Apocalipse relata para nós que houve esta grande batalha. E ela começou no céu. Que batalha é essa? É onde Satanás se opôs a Deus. Ele tornou-se o opositor. Porque ele desejou ser adorado como Deus. Ele invejou aquele trono do Criador. E então, eu posso imaginar, espero que você possa imaginar comigo, que Lúcifer não simplesmente ele pensou, Lúcifer, o maioral, o anjo de luz, né? Assim chamado anjo de luz, um dos grandes anjos ao lado de Deus. Não sei te falar a categoria, se serafim, querubim, né?
Então isso a gente não entende, mas só sabemos que ele era um anjo. E ali diante de Deus, então, esse seu desejo de tomar o trono de Deus. Eu imagino que quando ele desejou isso, então ele começou a trabalhar. Então ele começou a difundir a sua ideia, o seu pensamento, o seu desejo no ouvido de algum outro anjo. E de outro anjo foi passando a outro. E assim foi passando até que ele conseguisse ludibriar, enganar, com seus discursos enganadores, a terça parte do céu, ou seja, a maioria dos anjos. E quando isso aconteceu, então está nos informando o livro de Apocalipse, que houve esta grande batalha no céu, onde Satanás e seus anjos. Então eu desejo que os irmãos guardem bem isto, porque foi precipitado o grande dragão. Quem é o grande dragão? Está chamando a antiga serpente. Tanto o dragão e a antiga serpente é chamado o diabo e Satanás. Então a descrição de Apocalipse nos diz que enganava todo o mundo. Ele foi precipitado à terra, Satanás e seus anjos. E então ele veio enganar a todo mundo. Então vemos o seu princípio de engano no céu, lançado à terra. Então agora ele volta-se sobre o homem para também enganar. Então veja bem, aquele dragão ali no Éden, o que ele usou, a serpente, e é justamente isso que é mostrado quando ignorado pela a inteligência religiosa, a inteligência dos grandes doutorados, teólogos, profissionais do evangelho, profissionais em divindade, ludibriados em sua inteligência pela ciência teológica, estudando Deus. Como disse o profeta de Deus, Deus não é para ser estudado, Deus é para ser crido. Então a Bíblia diz que quando se crê, não há engano. Todo aquele que crê não será enganado. Ao crer na palavra de Deus, em sua simplicidade, sem o acompanhamento da inteligência de Satanás, do dragão, da antiga serpente. Se você crê, então você é livre destes pensamentos que convergem com a palavra de Deus, parecem luz, parecem verdade. A Bíblia nos disse que Satanás transfigura-se em anjo de luz. Anjo de luz, sabedoria, esclarecimento. Mas esse é o de Satanás, ele como anjo de luz, trazendo o esclarecimento religioso, teológico, onde ele pode ludibriar, ou seja, enganar. Enganar é seduzir. Quando ele seduz, ele leva aonde ele quer. Então foi assim que ele fez com Eva.
ele começou a dialogar quem? Satanás. Mas para enganar Eva, então ele tomou algo da criação de Deus. E como então a Bíblia nos relata que a serpente era o animal mais astuto, por que não dizermos então o mais inteligente, mais sobressaído em sua desenvoltura intelectual, claro, não sendo como homem, mas alcançando um grau a menos que o homem. Então foi esse animal usado pelo dragão, por Satanás, Lúcifer, transfigurando em luz, em um novo conhecimento, diante dos olhos de Eva. E então ali ele tratou de trazer uma interpretação dentro daquilo que já estava estabelecido, que era real, que foi aquela ordenança de Deus a Adão e a Eva. Mas Satanás procurou justamente Eva, e então ele começa o diálogo com a Eva, e ele disse assim à mulher, né? Do fruto das árvores, me perdoe, deixa eu voltar ali, sendo a serpente a mais astuta do que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, esta quem? A serpente. É assim que disse Deus, não comereis de todas as árvores do jardim? E então a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, Eva expressou a ordenança de Deus, que Deus havia já falado e dito o que aconteceria, e então a serpente tratou de desmentir, ou quer dizer, de colocar uma mentira ali, né? Ele não desmentiu Deus, ele simplesmente perverteu a verdade de Deus, bem ali. Porque o que ele disse, ali está a palavra estabelecida, a verdade de Deus. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, nesse certamente, ele estava aniquilando a palavra de Deus, dizendo que Deus estava errado. E aquilo convenceu a Eva, porque a partir dali ela viu que aquela árvore era desejável para dar entendimento. Aquele diálogo entre a serpente e a mulher despertou um desejo. E o despertamento daquele desejo a conduziu ao pecado. Qual foi o pecado? Levou à desobediência. Ao ouvir Satanás, aquilo foi agradável para a mulher. Ao ouvir aquela serpente, inspirada por Satanás, aquilo causou desejo. E então ela tomou daquele fruto, daquela apresentação, e desobedecer a Deus. Quando ela desobedeceu, ela jogou a palavra de Deus por terra, e então ela foi e mostrou aquela sabedoria, aquele conhecimento, aquele prazer do novo conhecer, apresentado por Satanás, e Adão se tornou participante com ela, porque também ele comeu do fruto.
Não vamos entrar em questão desse pecado agora. O que aconteceu ali, que fruto é esse? Por certo, não era uma maçã, porque se fosse uma maçã, hoje em um mundo corrompido, cheio de pecado, onde as mulheres estão seminuas, porque ao comer ali, então, a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Se fora a maçã e eles perceberam que estavam nus, então hoje seria simples de resolver, né? Era dar maçã às pessoas, tanto homens quanto mulheres. Eles perceberiam que estavam nus e colocariam roupas, tampariam suas vergonhas, tampariam o seu corpo, como respeito a si próprio. Então não foi esse o caso. E não é este o caso, então o fruto ali certamente não é maçã. Ali estabeleceu o pecado original, onde Satanás conseguiu então impor sobre a raça humana a sua ideologia, os seus pensamentos. E quem é este Satanás? É o dragão, a antiga serpente. Nos relata então o livro de Apocalipse. E desde então, Satanás pondo o homem em queda. Quando Deus tinha dado ao homem o poder de governar a terra, dar nome aos pássaros, às árvores, sendo o homem um semideus, o Deus da terra, cuidando da natureza, então agora o homem perdeu todo esse direito. O homem perdeu a vida eterna. Aquela vida eterna que estava ali com ele, nele, sendo adorado por ele, o eterno, todo-poderoso, o qual Adão adorava em toda a viração do dia, todo o entardecer. Então, aquele companheirismo entre Deus e o homem, aquele encontro, foi quebrado. O homem foi levado a descumprir, a descrer, a quebrar a ordem de Deus. E isto lançou toda a humanidade fora da presença de Deus. Então, você verá Paulo expressando que os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isto é, foram separados da presença de Deus. Então, desde então, Satanás é o governador deste mundo. Ele detém as coisas em suas mãos. Claro, até onde Deus deixa. Deus tem enviado os seus profetas, falou com os homens rejeitaram, isso trouxe juízo sobre a terra. Você pode ver, vamos lembrar outra vez de Noé. Deus o enviou para apregoar uma salvação, porque o pecado era grande, a corrupção era grande, a maldade, a violência. Você pode certificar o que eu estou te dizendo em Gênesis capítulo 6. Você verá tudo isso, a corrupção do gênero humano, a maldade, a brutalidade, ou seja, a violência pairando naqueles dias. Mas Deus deu uma oportunidade a eles de se arrependerem, através de uma mensagem louca, de um profeta louco para aquela geração. Mas aquele profeta com ordem divina. Aqueles homens zombaram, criticaram, não puderam crer que aquilo era Deus. Eles estavam ligados na inteligência religiosa de seus dias, mas a inteligência divina de Deus estava em Noé.
E aquele feito de Noé ordenado por Deus se tornou ridículo, absurdo aos olhos deles. Mas ao terminar de construir aquela arca, então Deus ordenou a Noé que ali entrasse. Fechou, e após 7 dias, então, a chuva começou e eles correram para aquela arca. Então já era tarde. Aquele velho profeta criticado, agora sendo clamado: Noé, Noé, abra a porta para nós. Só coube a Noé dizer: não tem jeito, Deus a selou por fora. Ele deu tempo para vocês arrependerem, vocês não quiseram. Então veio a chuva, 40 dias e 40 noites. Aquela chuva levantou a arca, salvando a Noé e sua família, mas aquela mesma chuva foi o juízo que destruiu aquela raça humana. Sabemos que o pecado tem proliferado. O engano de Satanás ainda continua. Ele ainda continua o domínio deste mundo no qual estamos vivendo e na qual também Deus já tem mandado a sua advertência, a sua palavra, nos advertindo para sairmos do meio religioso, conforme está escrito Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de seus pecados e não incorra as suas pragas. Ó, meus irmãos, o amor à religião cega o homem no tocante às manifestações divinas. Deus nunca trabalhou dentro de um meio religioso. Ele veio pelo lado de fora, chamando os que estão lá dentro para sair, pois é uma organização do dragão, da serpente, assim chamado, conforme disse o livro de Apocalipse, em seu capítulo 12, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Então isso dá para entender que aquela serpente que falara com Eva era Satanás, enganando, o qual também Isaías 14 ele diz que se assentaria ou subiria ao mais alto das estrelas, acima das nuvens, se assentaria no meio da congregação, isto é, da igreja, e seria adorado como Deus Altíssimo. Então Satanás tem estabelecido o seu trono, e onde ele estabeleceu, Paulo disse que ele se assenta na casa de Deus. Isso está escrito em Tessalonicenses 2, que é a casa de Deus, é a igreja. Como Deus, perdoando pecados e querendo parecer Deus, sendo adorado. Então essa é a batalha que começou no céu. Ela se estendeu à terra. Deus o venceu no céu, o lançou para a terra, Satanás e seus anjos. Mas Deus também esteve aqui na terra. Ele tornou-se Emanuel. Ele tornou-se Deus conosco. Não uma segunda pessoa de Deus, mas Deus se tornando homem
mostrando que Ele é o único Senhor, o único Deus e que não há outro fora dele e não há outro Salvador, pois Ele é o Salvador. Então a Bíblia nos diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou homem e habitou entre nós. Então nós vemos um grande confronto de Deus em carne humana, agora tendo a luta outra vez com Lúcifer, porque estando Jesus no deserto, tendo jejuado por 40 dias, terminando os 40 dias, quem aparece? Olha ele lá, né? Olha Lúcifer ali para tentá-lo. E nós sabemos que Jesus é a palavra, ele permaneceu com a palavra e Satanás então foi derrotado neste primeiro confronto. Satanás fez de tudo para matá-lo, agitou as águas do mar, agitou a multidão, mas ele prevaleceu. Chegou um momento em que Satanás colocou as mãos sobre ele. Olha que luta ferrenha, luta dura, começa a sofrer o nosso Salvador, em causa sua, em causa minha, em causa dessa humanidade que ele criou. Então agora ele é tomado, é zombado, é cuspido, é-lhe dado uma coroa de espinho, lhe é chicoteado, ele não apanhou um pouquinho. Você leia Isaías 53, você verá, está escrito ali que ele foi moído, disse o profeta de Deus, que aquele chicote que foi batido em suas costas, havia 9 pontas naquele chicote, em cada ponta havia uma chumbada. Esta chumbada que se coloca no anzol, né, para a pescaria, e aquilo estava sobre o chicote que foi batido nas costas do nosso Redentor, do nosso Salvador. E ele foi transportando aquela cruz pesada após ser chicoteado ao Monte Calvário, onde então ele foi crucificado. Ele foi morto. Ah, naquela hora Satanás deve ter vibrado, pulado, comemorado, dizendo: eu ganhei, estou livre deste homem que tem atormentado os meus religiosos, tem querido tirar das minhas mãos o povo que eu adquiri com a minha inteligência, com a minha religiosidade, com a minha incredulidade, muitos não deixando crer e nem aceitá-lo, e muitos que aceitou, ficou duvidoso se seguiria ele ou não, mas teve um grupinho que creu, permaneceu firme. Então Satanás comemorou, e mesmo na sua morte ele estava executando o trabalho, descendo às regiões dos mortos, pregando àqueles que rejeitaram ao longo de todo o tempo no Velho Testamento. Mas de repente, antes do raiar do sol, do terceiro dia, o primeiro dia da semana, está ele ali ressurreto.
Então aquilo que para Satanás foi uma grande vitória, aparentemente aos olhos daqueles que creram, estavam entristecidos, com seus corações doídos ao ver o seu Salvador morto, crucificado. A alegria deles se tornou muito maior ao saber que no terceiro dia ele estava ressurreto, e aquela foi a maior tristeza de Satanás. Aquela aparente derrota era a nossa vitória. É a sua vitória, a minha, de hoje nós podermos também, então, tomarmos o reino de Deus e continuar esta batalha. O Senhor Jesus disse: se os meus fossem desse mundo, pelejariam por este mundo. Então os filhos de Deus estão lutando por esta glória eterna, por esta salvação, sofrendo esta batalha que começou no céu. Deus a venceu no céu. Deus venceu no inferno, Deus a venceu sobre a terra. E esta é a vitória concedida a cada um de nós. Que Deus te ajude, me ajude. Verdadeiro despertamento para vermos este trabalho da serpente, do dragão, que é Satanás, que é o diabo, o enganador, o dominador desta terra, mas que logo também ele perderá este domínio, pois Deus estará aqui governando e vivendo com seus filhos. Isto é o que a palavra de Deus diz a cada um de nós, aos que creem, aos que podem tomar a palavra de Deus e ser vivificados por esta graça divina. Poderíamos passar muito tempo, irmãos, já falei muito. O assunto é extenso, ele não tem fim. Então hoje vamos deixar por aqui, pedindo que Deus conceda esta bênção, esta graça maravilhosa, da qual ele venceu o mundo, ele venceu o Satanás, ele venceu o pecado. É ele mesmo que nos dá poder para vencer o mundo e suas ambições, vencer Satanás e seu domínio de pecado. Mas a primeira coisa a ser vencida chama o eu, a si próprio. Eu não tenho que vencer a ninguém, eu não tenho que vencer o meu irmão, a minha irmã, vencer o meu inimigo, sabendo que o meu maior inimigo chama eu, é o Norivan. Então eu tenho que vencer a mim. Então que assim a graça de Deus fortaleça cada coração, cada vida, cada ser. Não se esqueça que Deus te ama. Não deixe o amor à igreja, à religião, ser maior do que Deus. Busque Deus em sua palavra e Ele esclarecerá o seu coração. Não ponha sua razão em uma razão religiosa ou uma razão própria. Que assim possamos perder tudo, renunciar a si mesmo, isto é, nascer de novo e obter o reino dos céus dentro do seu coração. Vamos orar.
querido Pai Celestial. Nós vivemos em um mundo atribulado. Quando o Senhor criou o homem para viver em paz, viver diante do Senhor em paz, harmonia, em verdadeiro companheirismo com o Senhor, Satanás manifestou, trouxe a queda, dividiu, separou o homem e o Senhor. E assim têm sido os dias dos homens sobre a terra. Ora às vezes atribulados, ora às vezes perseguidos. Um mundo adoentado, cheio de aflições e enfermidades. Um mundo onde a disputa pelo poder é grande. E sabemos que no céu não há essa disputa, pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Senhor, o grande dominador. Que assim então, Pai, o Senhor venha dominar os nossos corações, dominar a nossa vida, como está expresso na oração que o Senhor nos ensinou. Venha a nós o teu reino. Isso quer dizer, Pai, venha dominar-nos, dominar a nossa vida, o nosso coração, redigir os nossos passos nesta caminhada, rumo a essa eternidade, onde porá fim a estas dores, porá fim ao pecado, à morte, e ali estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Abençoe a cada vida, a cada lar, a cada coração. Neste momento, é a minha oração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.